Você vai ouvir agora uma mensagem com o pastor Erinaldo Santos. Evangelho de João, capítulo de número 2. Hoje vamos falar sobre o primeiro milagre do Senhor Jesus. Sobre a primeira manifestação do poder de Deus, a primeira maravilha que ele fez, que foi num casamento. Foi no momento em que ele foi convidado para um casamento, e lá nesse casamento, de repente faltou o vinho. O vinho acabou, e foi aquele desespero. E naquele casamento ele operou o milagre de transformar a água em vinho. Começou ali o ministério dos milagres do Senhor Jesus. E por que ele operou o milagre justamente no casamento? Com certeza isso tinha um significado. Não foi à toa que ele escolheu o casamento para operar o seu primeiro milagre. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 2, e vamos ver aqui no versículo de número 5, Jesus foi convidado para ir a um casamento em Caná da Galileia. De repente o vinho acabou. Versículo 5. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Versículo 7. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Eles foram lá, pegaram a água, transportaram para o lugar onde ficava o vinho. E aí ele vai dizer, versículo 8: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Versículo 9. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Versículo 11. E Jesus iniciou assim os seus sinais em Caná da Galileia. E manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Amém? Aqui foi o começo do ministério público do Senhor Jesus, em um casamento. Você crê que isso realmente aconteceu? Que esse ilustre convidado, o Senhor Jesus, que chegou ali discretamente e vai sair dali como alguém que tem o poder de Deus e vai chamar a atenção daquelas pessoas naquele casamento. Você crê que realmente ali foi o início de tudo? Você crê nisso? De todo o coração? O vinho aqui, nesse contexto, representava a alegria. O vinho representava isso. E quando o vinho acabou, acabou a alegria. Você crê que Jesus, quando ele chega no lugar, a presença dele traz alegria para a família? Você crê nisso? Então desocupe as suas mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir. E diga glória a Deus. E diga, fala comigo, Senhor. E continue aplaudindo. E diga, abençoa a palavra que eu vou ouvir agora. Fala ao meu coração no nome de Jesus. Diga amém.
Diga graças a Deus. Muito bem. O casamento, naquela época, ele era diferente do casamento de hoje. Havia uma grande diferença. Aqui você vê mais ou menos como era a noiva na época de Jesus. Você vê ali os músicos, era algo assim, era um momento assim muito feliz, muito alegre. E o Senhor Jesus, ele vai usar o casamento como uma figura da relação dele com a igreja. A igreja na Bíblia muitas vezes é chamada de a noiva do Cordeiro, que é o Senhor Jesus. E quando a gente vê como era feito o casamento naquela época, a gente entende muitas coisas que o Senhor Jesus ensinou. Por exemplo, quando um rapaz se interessava por uma moça, naqueles tempos do Senhor Jesus, ele ia até a casa lá do pai da moça, da jovem que ele se interessava, e ele pagava um alto valor para a família da moça, um dote. Mas tinha que ser realmente uma importância que chamasse a atenção. Não era qualquer dinheiro, não. Porque aquilo mostrava para a família que, para ele, aquela moça tinha muito valor. Então, era uma pequena fortuna que ele entregava para o pai da moça. Se ele entregasse uma quantidade de dinheiro assim, pequenininha, então mostrava que ela não tinha muito valor para ele. Ele tinha que pagar um alto preço pela sua noiva. O preço alto, quanto mais caro fosse ali, quanto maior fosse o sacrifício, mostrava que ele tinha realmente interesse, ele estava investindo naquela jovem, ele realmente queria casar com aquela jovem, era essa a mensagem. Ele realmente estava fazendo um grande investimento. E ele ia cuidar dela com a mesma dedicação, ia dar o melhor para aquela moça. E aí, depois de entregar o dote, ele fazia um discurso. E nesse discurso ele dizia: eu vou fazer uma longa viagem e vou preparar um lugar para você. E para onde ele ia? Para a casa do pai dele. O noivo, ele agora está ali com aquele compromisso, com aquela jovem. E aquela jovem, então, ela, a partir daquele dia, vai usar um véu para mostrar para todos que ela tem um compromisso com aquele rapaz. Eles, aos nossos olhos, assim, na nossa cultura, eles são apenas noivos ainda. Mas, para aquela época, era como se eles já estivessem casados. Porque lá, para o povo daquela época, não tinha namoro, noivado. A pessoa vai namorando, aí namora 5, 6 anos. Aí vai noivar, passa 20 anos noivo. Tem gente que passa um tempão, não é? Não existia nada disso. O compromisso era um só, o casamento. E ali já era um casamento. Não tinham ainda tido a junção, a relação, mas ali para a família era um casamento, era uma coisa muito séria. Ele fazia aquele discurso e ele ele vai naquele discurso dizer: vou fazer a viagem, vou fazer a tal viagem. E ele vai para a casa do pai dele. Na casa do pai, o que é que ele fazia? Ele ia trabalhar mais ou menos 1 ano sem ver a sua noiva. Lá na casa do seu pai, ele vai trabalhar para fazer um quarto, uma suíte. Ele vai fazer com as próprias mãos, junto da casa do pai. E ele vai trabalhar ali mais ou menos 1 ano. Ele vai construir ali um quarto, uma suíte, onde ele vai passar as núpcias com a sua noiva. Ele vai construir com as próprias mãos. E aquele quarto, aquela suíte,
aquele cômodo era algo assim muito luxuoso. Era algo assim muito bem feito, sabe? Ele fazia com toda a dedicação. Ele colocava ali tecidos, ele perfumava, ele fazia as paredes ali e passava muito tempo, construía sozinho, porque ele estava fazendo para a sua noiva. Enquanto isso, a noiva estava lá, na casa dos pais dela, com o véu, e ela não sabia quando o noivo iria voltar para levá-la para a morada, para o casamento, para a casa do pai. Ela não sabia quando isso ia acontecer, mas se passava muito tempo. Às vezes passava até de um ano. Mas ela estava todo dia esperando. Será que é hoje que o noivo vai chegar? Quando se passava mais algum tempo, ela pensava, será que é agora que ele vai chegar? E ela ficava naquela expectativa. E se chegasse alguém, um outro rapaz, dissesse, olha, eu me interessei por você. Por que você espera ainda esse rapaz? Esse rapaz não vai voltar mais não. Ela dizia, ele vai voltar sim, porque ele já pagou um alto preço por mim. Com certeza, ele vai voltar. Com certeza, ele não iria pagar esse alto preço e iria me esquecer. Não, ele já fez esse alto investimento. E o que você me oferece, e se alguém dissesse, mas eu quero casar com você, ela diria, isso aí é traição. E eu já pertenço ao meu noivo. Eu já pertenço, ele é meu esposo, eu já pertenço a ele e eu estou apenas o esperando. Eu estou esperando a volta dele. Veja só que interessante. O Senhor Jesus, ele faz a mesma coisa. O que é que ele fez? O que é que ele fez naquela época? É necessário que eu vá, porque vou preparar uma morada. Aonde? Na casa do Pai. Evangelho de João, capítulo de número 14, é onde ele vai falar isso. Por isso que Jesus escolheu realizar um milagre no casamento. Porque o casamento é uma figura do amor que Cristo tem para com a igreja. E aqui em João capítulo 14, versículo 1 diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. É o que Jesus falou. Falou para quem? Para a igreja. E por que a gente sabe que Jesus vai voltar? Porque ele pagou um alto preço pela nossa vida. Qual foi o alto preço que ele pagou? A morte na cruz. Ele pagou com o dote mais caro de todos. Ele deu a própria vida, ele deu o próprio sangue. Então ele vai voltar. E aí ele vai dizer, vai continuando a leitura, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E essa é a nossa esperança. A gente está esperando o nosso noivo Jesus Cristo. E ele está preparando a morada. Voltando lá para a história do noivo na época de Jesus, quem é que determinava o momento da volta do noivo para a casa da noiva para buscá-la, para raptá-la? Não era o noivo, era o pai do noivo. Porque o pai do noivo já era um homem mais experiente, menos ansioso. Se dependesse do rapaz, o que é que ele faria? Fazia qualquer barraco lá e vou buscar a minha garota. Mas não era assim que funcionava. O pai, ele ia lá inspecionar e dizia, ainda não está bom. Organize isso melhor. Ainda não está, ainda você tem que
ornamentar ainda mais, tem que ficar mais bonito. Aí o rapaz ficava lá trabalhando, ele não sabia quando ele ia voltar para buscar a sua noiva. O Senhor Jesus vai dizer isso também. Ele vai dizer que a volta dele, ninguém sabe, nem o filho, nem os anjos, apenas o Pai. Apenas Deus que vai decidir qual vai ser o dia da volta de Jesus para buscar a sua noiva. E aí, quando finalmente chega o dia, olha que interessante, quando chega o dia que é para ir buscar lá a noiva, o noivo, ele sai, ele recebe a notícia do pai, e o que é que ele faz? Ele parte imediatamente. E quando ele vem com seus amigos, ele vem com os seus colegas, e ele vem o mais rápido possível. E ninguém sabia também a hora que ele iria chegar, ele podia chegar à noite. As noivas, elas sonhavam com esse momento, onde elas seriam raptadas pelos seus noivos. Naquele tempo, a moça que estava noiva, ela ia dormir, do lado dela tinha o azeite e a candeia. Porque se o noivo chegasse, para ela se encontrar com o noivo no escuro, naquele lugar que era cheio de pedra, ela estava ali do lado dela o azeite. Jesus também falou sobre isso na parábola das virgens, Mateus capítulo 25, que não pode deixar o azeite faltar. Como é que vai se encontrar com o noivo se não conseguir achar o caminho? Então era isso que acontecia. A noiva ficava ali, ela ia dormir, e do lado dela tinha o azeite, a botija, o azeite, né, a botijazinha ali para fazer o fogo, a lanterna da época, e o véu. E quando o noivo estava chegando, quando ele ia se aproximando da casa da noiva, ele já está a caminho, já está bem perto, para não chegar na casa da noiva no meio da noite, assim, e pegar ela lá, imagina como a noiva estava, não é? Imagine você estar esperando um cidadão, o noivo chegar, não tem nem tempo nem de se arrumar, não tinha tempo nem de dar uma penteada no cabelo, aí o cara já ia chegar na porta. O que é que acontecia? Quando ele estava perto da casa da noiva, o amigo gritava, bem alto para todo mundo saber, o noivo está chegando. Aí quando ela ouvia isso, ela entendia que em poucos momentos o cidadão já estaria na porta, porque ele foi anunciado. Então dava tempo ela se arrumar. Pelos sinais, pelo grito, pelo anúncio, então ela se arrumava e ficava bem arrumadinha. Quando o noivo chegava lá, ela estaria pronta. Você vê que o Senhor Jesus, ele dá muitos sinais da vinda dele. Quais serão os sinais da sua vinda? Mateus 24. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, anticristo e o esfriamento do amor no coração dos homens. Todos os sinais da volta de Jesus já estão aí. E esses sinais, para que eles servem? Para a gente se preparar para se encontrar com Jesus. Porque o noivo, ele está chegando. Finalmente o noivo chegava, o que é que ele fazia? Levava a noiva e todos os parentes, toda a vila, ia para a casa do pai do noivo. Faziam aquela viagem, podia ser de noite ou de dia. Podia estar escuro, ninguém sabia. E ao chegar lá, olha só que interessante, o noivo, ele se recolhia com a sua noiva e iam viver naquele quartinho, naquela suíte, naquele lugar que ele preparou com muito amor durante mais de um ano, e eles vão passar 7 dias ali dentro. E enquanto eles estão ali dentro, o que é que acontece do lado de fora? A festa de casamento durava uma semana inteira. Imagina só você ter uma semana inteira o povo comendo e bebendo na tua casa e tocando música o tempo todo e você fazendo comida. Você faz uma festa
demora 5 horas. Você vê que o povo come, bebe e leva tudo que você tem. Imagina uma festa de uma semana. Por isso que eles tinham que se preparar. Era um ano para se preparar. Não era uma coisa muito simples um casamento naquela época. Era um ano assim, ó, tocando, o povo tocando, bebendo vinho, dançando. E o noivo lá guardadinho, lá com a sua noiva. O noivo não quer saber de festa, só quer saber da noiva. Mas o povo está lá 7 dias. Então o que acontecia? Não era uma coisa tão incomum o vinho acabar. Aquele povo já está ali bebendo há vários dias. Imagina você fazer uma festa, com certeza o refrigerante vai acabar se o pessoal passar lá uma semana. Vai acabar tudo, vai ser um constrangimento, porque vai acabar toda a comida ali. Então, era natural acabar o vinho, eles já estavam ali há muitos dias. Nesse momento, Jesus vai lá e opera o milagre e multiplica e transforma a água em vinho, mostrando que ele é aquele que traz alegria. Ele não vai deixar nada faltar. E ele mostra também a importância do casamento no ministério, para o plano da salvação. A gente até vai falar um pouco mais sobre isso no domingo, porque domingo a gente vai ver como Jesus tratava as pessoas. E a primeira mensagem é como Jesus tratava as mulheres. A gente vai ver uma mensagem só falando sobre isso. Mas não é à toa que Jesus, ele escolheu esse momento aqui, o momento do casamento, para operar o primeiro milagre. Foi para mostrar para aquelas pessoas que conheciam como era o casamento, que assim como o noivo preparava tudo para receber a sua noiva, para ir buscar a sua noiva, assim o Senhor Jesus também está preparando tudo para vir nos buscar. E nós estamos na mesma expectativa daquela noiva. Estamos a esperar. Não sabemos se vai ser de dia ou se vai ser de noite, mas certamente Ele está preparando tudo para vir buscar a sua igreja. Quem faz parte dessa igreja? Então pode aplaudir o Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. Graças a Deus. Quem é noiva do Cordeiro de Deus, está esperando a volta de Jesus. E essa é a nossa esperança. É que Jesus, ele breve voltará. E vamos passar para a eternidade com o nosso Salvador. Depois de 7 dias, o noivo saía lá daquele lugar, onde foi feito apenas para as bodas do Cordeiro. As bodas, né? O casamento, para a consumação do casamento. Mas ele nem ali ia morar. O quarto era feito só para ele passar a lua de mel de 7 dias ali. Depois ele saía, o noivo saía, junto com a sua noiva, agora esposa, agora ela não usa véu, e agora eles vão, todos vão saber a felicidade do casal. Eles vão cumprimentar, né, os convidados, e finalmente o pai do noivo manda a família da noiva ir embora, porque tudo tem limite, não é, minha gente? 7 dias e ponto final. Não passou disso. Podem ir embora, acabou tudo. E o povo era praticamente expulso lá da casa do pai. Vocês já devoraram tudo que tinham que devorar, podem ir embora. E aí, finalmente, eles iam morar. Iam para a sua casa. Iam viver na sua casa. E era uma felicidade. Era realmente algo, era um sonho. Era um sonho que se realizava. Assim também, essa é a nossa fé. O Senhor Jesus, Ele ama a igreja, como o noivo ama a noiva. O casamento é algo assim que representa a relação de Cristo com a igreja. Se a pessoa é casada e trata a mulher mal, a esposa mal, dificilmente essa pessoa vai ser salva. Porque se a pessoa trata mal a esposa, ela está falhando no princípio de Cristo e a igreja. Não é? É uma coisa muito séria isso aí.
eu trato a minha esposa mal, e se bater na mulher, então, tá no inferno, viu? Tá com os pés no inferno. Sério? Isso é muito sério. O casamento é algo aos olhos de Deus sagrado. A Bíblia fala que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. E a alimenta e cuida dela e se doa por ela e faz tudo por ela, pela igreja, não é? Assim deve ser o marido. E a mulher deve honrar o esposo como a igreja honra a Cristo. Então, quando Deus, para você ver como um casamento é importante, Deus criou primeiro o casamento, para depois criar a igreja. O casamento vem antes da igreja. Qual foi o primeiro casal? Adão e Eva. Então veja, o casamento, quem é casado tem que viver bem com a sua esposa. Se você é um cristão e vive mal com a sua esposa, você provavelmente ainda nem conhece a Cristo. O casamento se você não está bem no seu casamento, até uma das coisas que a Bíblia fala para ser pastor tem que estar bem no casamento. Como é que o cara é pastor e não vive bem com a mulher? Tem que viver bem com a esposa. Aquele que deseja fazer a obra tem que ser marido de uma só esposa, não espancador, quer dizer, não pode espancar a mulher, né? Não espancador, misericórdia, né, minha gente? Misericórdia, né? Não espancador e tudo mais, e está tudo lá na Bíblia. Amém, povo de Deus? Então, vamos fazer nossa oração no nome de Jesus? Põe a mão sobre o seu coração, feche seus olhos e ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua voz, e eu estou esperando o noivo, eu estou nessa fé, e eu creio na tua volta, porque o preço já foi pago, no nome de Jesus. Vai falando com Deus, vai apresentando a sua vida, vai dizendo: Senhor, eu estou te esperando, eu não vou te trair, eu não vou esquecer a promessa da tua volta. O que é trair Jesus? É se desviar, é deixar a fé, é dizer que não, eu vou sair da igreja. Não existe salvação fora da igreja. Não existe salvação para os desigrejados. Ou você faz parte do corpo de Cristo ou você não faz. Ah, mas eu estou decepcionado com a igreja. Eu estou ansioso, Jesus não volta. Paciência. A salvação é para aquele que está na igreja do Senhor Jesus Cristo. Você tem que congregar em algum lugar, você tem que tomar a Santa Ceia, você tem que se batizar, você tem que se alimentar da palavra. É aqui, na comunhão dos irmãos, que a sua vida espiritual é fortalecida. Quando você abre o seu coração, a igreja é uma bênção. Você tem que estar firme com o Senhor Jesus. A igreja, o que representava o véu? O véu representava a santidade. Aquele que é noivo de Cristo não pode viver uma vida errada. Tem que viver separado. O véu representava isso, a pureza. Aquele que está em Cristo tem que andar puro. Quem olhava para aquela noiva sabia que aquela noiva já tinha uma pessoa, já tinha um compromisso. Quem está em Cristo, as pessoas têm que olhar para você e saber que você já está em Cristo. As tentações virão, mas você tem o véu da santidade. O azeite, o fogo. Você não deixa o fogo se apagar na sua vida, a chama da fé. Amém, povo de Deus? Você persevera, você vai até o fim. Você não desiste. Você não abandona Cristo, mas você vai até o fim no nome de Jesus. Diga assim: meu Deus e meu Pai, eu quero ser a igreja, a noiva, e quero te esperar para viver a eternidade com o Senhor Jesus. Diga amém, Jesus.
E pode aplaudir bem forte esse Deus maravilhoso. Graças a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem com o pastor Erinaldo Santos.